Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Louvado seja o Senhor por mais uma manhã em que nós bendizemos o nome do Senhor, em que nós nos reunimos como corpo de Cristo para exaltar aquele que vive e reina eternamente. Desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por esta manhã e graças te damos pelo fôlego de vida. A minha oração é para que o Senhor nos torne discípulos melhores hoje. Que nós possamos crescer cada vez mais fazendo a tua vontade, reconhecendo a tua vontade revelada na Escritura, nos submetendo a ela e não fugindo dela. Pai, faz a tua obra em nós. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, que o teu Espírito se agrade em fazer aquilo que nenhum homem tem o poder de fazer. Conceder salvação através da pregação. Usa esta mensagem da forma que o Senhor deseja, para a honra e glória do seu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos principais temas do livro de Jonas é a soberania de Deus sobre a criação. Segundo a Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas. O texto de Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, irmãos, Deus é o Criador do céu, da terra, dos mares, do sol, da lua, das estrelas, de todo ser que vive. Ele criou você, ele criou a mim, e tudo foi criado por ele. E o fato de Deus ser o Criador de todas as coisas nos traz algumas consequências. A primeira, porque Deus é o Criador de todas as coisas, logo, todas as coisas pertencem ao Senhor. O Salmo de número 24, versículos 1 e 2 diz: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Então, irmãos, a vida pertence a Deus. O ar que você está respirando neste momento pertence a Deus. O chão no qual você está pisando neste momento pertence a Deus. As montanhas, e em Mauá tem muitas, pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Tudo é dele. Uma outra consequência, porque Deus é o Criador de todas as coisas,
tudo existe para a glória do Senhor. Romanos 11:36 diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja a glória eternamente. Amém. Isso significa que o passarinho canta para a glória do Senhor. A chuva cai para a glória do Senhor. O sol brilha para a glória do Senhor. As nuvens se formam para a glória do Senhor. A cachoeira derruba a sua água para a glória do Senhor. E a terceira consequência: porque Deus é o Criador de todas as coisas, todo homem também deve existir para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. O que significa de fato existir para a glória do Senhor? Ou o que significa fazer tudo para a glória do Senhor? Eu quero responder essa pergunta. Existir para a glória de Deus significa existir conforme a vontade expressa de Deus nas Escrituras. Conforme a vontade revelada de Deus na Bíblia, no nosso livro sagrado, no qual nós cremos. Existir para a glória de Deus significa obedecê-lo e nos submetermos àquele que é o Senhor de todas as coisas. E sabe o que é interessante no livro de Jonas? Ao longo desta nova série, nós perceberemos que Deus será chamado de Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Capítulo 1, versículo 9. Deus dará ordens para que um vento forte venha e deixe o mar agitado. E o vento vai obedecer Deus. No texto de Jonas, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 4, versículo 8. Deus dará ordens para que cesse o ímpeto e a fúria do mar, e o mar vai parar. Capítulo 1, versículo 15. Deus dará ordens para que um grande peixe venha engolir Jonas, e o peixe vai obedecer. Deus dará ordens para que esse mesmo peixe devolva Jonas na beira da praia, e o peixe vai obedecer. Deus vai dar ordens para que uma planta cresça instantaneamente, e a planta vai obedecer. E Deus também dará ordens para que uma lagarta ataque essa planta, e até a lagarta vai obedecer. Capítulo 4, versículo 7. E é impressionante, irmãos, como cada elemento da natureza no livro de Jonas obedece a Deus. O vento obedece a Deus, o mar, o peixe, a planta, a lagarta. Mas tem um elemento no livro de Jonas que desobedece a Deus. Quem é esse elemento? É o Jonas. Espera aí. O vento obedece a Deus. O mar obedece a Deus. A planta obedece a Deus. A lagarta obedece a Deus. E Jonas desobedece. Um homem desobedece. Um escolhido de Deus desobedece. Um profeta desobedece. Um porta-voz de Deus, é isso que significa um profeta. Ele ignora a mesma palavra que é tão poderosa, que chamou à existência as coisas que ainda não existiam como se elas já existissem, como diz o livro de Romanos. Gente, a palavra de Deus, que é a palavra que criou todas as coisas, a lagarta obedece, Jonas não. Alguém ousa fugir da presença do Senhor nesse texto.
Esse texto começa no versículo 1 dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E essa é uma expressão muito comum nos livros proféticos, que aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Nesse tempo, irmãos, Deus falava com os profetas para que estes fossem porta-vozes responsáveis por anunciar a palavra do Senhor, fazendo com que o povo lembrasse da lei de Moisés para o cumprimento e a manutenção da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Jonas, no caso, ele é um profeta do 8º século antes de Cristo, que vivia em uma região chamada Gat-Hefer, no tempo do reinado de Jeroboão II, em um período de muita prosperidade no qual Israel estava expandindo territorialmente. Ou, se você preferir, Israel estava recuperando as terras que ao longo dos anos tinha perdido. Ainda assim, irmãos, Israel não valia tanto no palco mundial. Essa cidade, Gat-Hefer, não era uma capital. E Jonas era apenas um profeta comum, então, que vivia em um lugar comum. E é esse homem comum, que vive num lugar comum, que vem a palavra do Senhor lhe dando uma ordem. A primeira parte dessa ordem chama Jonas a uma ação, um deslocamento. Vai até a cidade de Nínive. A segunda parte desta ordem chama Jonas para uma segunda ação, que é uma proclamação. Ele diz: prega contra ela. E a razão pela qual Jonas deveria pregar contra a cidade de Nínive, versículo 3, porque a sua maldade subiu contra mim. Irmãos, apesar de a ação de pregar sem uma prática costumeira dos profetas, era uma prática dos profetas, o homem chamado Jonas, ele tem um chamado chocante. E por que chocante? Em primeiro lugar, porque diferente de todos os profetas que foram chamados para profetizar para os israelitas, seja no Reino Sul ou no Reino Norte de Israel, Jonas é o único profeta que foi chamado para profetizar para fora de Israel. Então o chamado dele é chocante. Ele não é um chamado comum. E além disso, o povo para quem Jonas deveria pregar, não somente era inimigo de Israel, como também era um povo muito cruel, violento e que não tinha piedade de ninguém. Nínive era a capital da Síria nessa época e estava em declínio. Mas até o final do século, ela se tornaria o povo mais poderoso e que destruiria Samaria, no caso, a Assíria, né? Em 722 a.C. Mas só para nós termos uma ideia de quem são os assírios, eu coloquei alguns exemplos aqui do que os assírios faziam, só para vocês perceberem o quanto era gente boa. Olha só, eles empilhavam cadáveres, eles incendiavam cidades, eles torturavam pessoas, eles desmembravam corpos, eles decapitavam inimigos. E aí eles faziam com que os familiares desses inimigos que foram decapitados dançassem segurando a cabeça dos entes queridos deles, para humilhar. Eles arrancavam a língua de prisioneiros, eles esfolavam pessoas vivas e depois deixavam a pele secando na muralha. Eles queimavam adolescentes, enfim. E se a gente quisesse continuar, tem uma lista muito grande do que os assírios faziam, ou dos registros que a história fala a respeito dos assírios. Irmãos, é para esse povo que Jonas foi chamado para pregar. Só que Jonas, ele não quer cumprir essa missão. Por quê? Eu quero trazer alguns motivos aqui. Em primeiro lugar, Jonas não quer cumprir essa missão porque ele se orgulhava da sua vida moral, da sua obediência,
da sua decência, que o levava a desprezar aqueles homens, por serem homens muito maus. Em primeiro lugar, então, Jonas olhava e falava, não, eu vou pregar para essas pessoas? Ele não queria ir lá. Em segundo lugar, ele se orgulhava de ser um hebreu. Se você for estudar, você vai descobrir que Jonas ele era um patriota, nacionalista, que odiava profundamente os inimigos de Israel. Então, orgulho moral e orgulho de ser um hebreu. Em terceiro lugar, Jonas se incomodava com o interesse de Deus naquele tipo de gente. O que Deus quer com essas pessoas? Na cabeça de Jonas, aquelas pessoas não tinham nada a ver com Deus. Na cabeça de Jonas, o assassino sempre vai ser assassino. Na cabeça de Jonas, o homem não tem conserto. A menos que ele seja um judeu, talvez ele estivesse pronto ali para, de repente, acreditar na mudança. Mas o gentil, aquele que era diferente dele, não. Jonas estava incomodado com o interesse de Deus pelos ninivitas, pelo povo da Assíria, um povo tão mau. E por último, é possível que ele também temesse a violência dos assírios. E então a fuga dele fosse uma forma de preservar sua própria vida. Mas tudo isso tem um pouco de verdade, só para fixação. Ele foge porque ele se orgulha da sua vida moral e despreza aqueles homens. Ele não quer que eles se convertam. Ele foge porque ele se orgulha de ser hebreu e ele odeia os inimigos de Israel. Ele foge porque ele se incomoda em Deus estar interessado em gente como os assírios. E ele foge porque ele teme que os assírios façam com ele aquelas atrocidades que eles faziam com os inimigos deles. Enfim, esse é um resumo dos motivos pelos quais Jonas foge. Quem aqui fugiria também, gente? Ninguém. Vocês estão crentes mesmo. Olha só. A ordem de Deus criou um triplex na cabeça de Jonas. Porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ao longo da exposição desse livro, hoje eu estou pregando só 3 versículos. Vocês vão perceber que Jonas não queria pregar e ele não queria que ele se arrependesse. Você consegue imaginar um pregador hoje, antes de subir para pregar, ele orando, Senhor, não converte ninguém. Senhor, não salva ninguém. Senhor, não faz nada, por favor. Jonas estava assim, ele não queria que ninguém se convertesse. Olha só. Ele olhava para aquelas pessoas e falava, essas pessoas não são dignas. Não, eu não vou pregar para elas. E Jonas sabia que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Jonas sabia que quando um pecador se arrepende, o Senhor cancela a dívida do pecador arrependido. Ele não queria participar daquilo. Se o Senhor quer aceitar esse povo, envia outro. Eu não. Você consegue ver a superioridade de Jonas na forma dele proceder? A superioridade que ele acredita que tem, pelo menos. E aí Jonas ele tem uma péssima ideia. Fugir da presença do Senhor. Versículo 3, olha só. E a hora que eu falei versículo 3 anteriormente, eu acho que eu falei errado. Versículo 3 é esse. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. E Jonas está cometendo um grande erro aqui, porque ele imagina que se ele conseguir chegar no porto certo, na embarcação certa, sobre o mar certo, nada poderia dar errado. Ele pensou que ele era capaz de fugir de Deus, mas isso, irmãos,
não passa de auto-engano e grande ilusão. E com esse começo do livro de Jonas, sabe o que a gente aprende? Que Deus, Ele escolhe pessoas que ninguém quer escolher, tipo Jonas, para pregar onde ninguém quer pregar, tipo a Síria, para pessoas que ninguém quer perdoar, tipo os ninivitas. Deus não age de forma ortodoxa. Ele não age da forma mais óbvia. Ele não age da forma mais lógica para a mente humana. Ele escolhe um profeta, um homem comum, de um lugar comum, para ir pregar num lugar onde ninguém queria pregar, para pessoas que ninguém queria perdoar. Você já parou para pensar nisso? Quantos pecados você já cometeu na vida? Eu vou te dar alguns minutos para você calcular. Calculou? Chuta aí, Ronaldo. Quantos pecados você já cometeu na vida? O Diogo eu não vou perguntar, que aí é fácil. Quantos pecados você já cometeu na vida? Qual a quantidade de graça que você precisaria para que todos os seus pecados fossem perdoados? Um balde de graça resolveria? Um copo de graça? Uma caixa d'água de graça? E quanto de graça é necessário para perdoar os pecados de uma cidade inteira? Irmãos, Jonas não demonstra sequer uma gota de compaixão. Mas a gente vai descobrir nesse livro que Deus tem um oceano de graça para dispensar a todo pecador arrependido. E é por isso que a gente vai olhar no Novo Testamento e Pedro vai chegar em Jesus e falar assim: Senhor, se meu irmão pecar contra mim 3 vezes e eu perdoar, tá bom? E aí a gente vê que Pedro ele não tem noção do tamanho da graça de Deus. Porque Jesus responde, olha... Ah não, ele até aumenta, né? Na verdade ele fala 7 vezes, né? Os rabinos da época ensinavam que você devia perdoar até 3 vezes. E aí Pedro propõe 7. E parece que já que Pedro é bastante generoso, visto que a cultura dele propõe 3. E aí Jesus manda um 70 vezes 7. Mostrando que qualquer resquício de suposta bondade humana é só uma gota perto do oceano da graça dele. Você está preparado para isso? 70 vezes 7 é um oceano de graça. Ainda bem que é. Sabe por quê? Porque senão eu e você só teríamos que ficar lamentando todo dia porque passaríamos a eternidade no inferno. Não poderia ser menos do que um oceano de graça. Não pode ser menos que um oceano. Porque quantos pecados nós cometemos? Quantos erros nós cometemos? Ao longo da série nós vamos ver a relutância de Jonas em perdoar os assírios e a insistência de Deus em manifestar sua compaixão para salvar os ninivitas. E a graça de Deus aqui ela é ofensiva, sabe por quê? Porque os assírios estão decapitando pessoas. Porque os assírios são assassinos. Porque os assírios são terríveis. E é muito fácil a gente olhar para os assírios como Jonas. E eu não faço coisa tão grave assim. Mas ninguém é aceito pelo que faz. Todos que são aceitos por Deus são aceitos por graça.
Deus não está olhando assim, esse aqui peca mais, esse peca menos. Porque a graça de Deus não é dispensada baseada no que você faz, mas baseado no que Cristo fez por você e por mim. A minha oração, então, é para que essa série, o Senhor use esses sermões, em primeiro lugar, para nos purificar de toda injustiça. E, em segundo lugar, para nos tornar cada vez mais misericordiosos como Ele é. Que nós possamos, através desta série, irmãos, refletir sobre quão numerosos e incontáveis são os nossos pecados e quão necessária e ainda mais abundante é a graça que nos salva. Você acha que os seus pecados são muitos e imperdoáveis? Que você ainda não olhou para o tamanho da graça. O poder do pecado de condenar não é maior que o poder da graça de salvar. Eu quero fazer 2 aplicações. A primeira, tentar fugir de Deus é um sintoma do pecado. A história de Jonas não parece familiar? Não parece uma repetição do que aconteceu lá no começo, no Éden? Deus deu uma ordem para Adão, certo? Qual que era a ordem? A da proibição. Não comerás da árvore que está no meio do jardim, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem para Adão. E nesse livro Deus deu uma ordem para Jonas. Vai até a cidade de Nínive. E assim como Jonas não foi para Nínive, fugiu da presença do Senhor para Tarsis, o que Adão fez? Ele comeu o fruto proibido e depois ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi se esconder. Então Jonas está copiando Adão? Mas ele não está percebendo que ele está copiando. Isso aconteceu lá no Éden. Deus deu uma ordem e Adão fugiu da presença do Senhor depois que ele pecou. Agora, uma ordem é dada a Jonas, ele foge, ele desobedece e ele foge do Senhor. Supostamente ele acha que está fugindo da presença do Senhor. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, por intermédio do pecado de Adão, nós também aprendemos muito bem a fugir de Deus. Nós não acreditamos que a palavra de Deus vem a nós da mesma forma que veio a Jonas. Tipo, você está na sua casa e vem uma voz e fala: André, vai orar. Como que o Senhor fala conosco hoje? Através da palavra. Então nós sabemos que a vontade de Deus está revelada nesse livro. Mas o que nós fazemos? Nós fugimos daquilo que ele disse no livro. Irmãos, assim como a palavra do Senhor veio a Jonas, hoje a Bíblia vem a nós e diz: que tipo de filho nós precisamos ser? Da mesma forma que a palavra vinha a Jonas, hoje ela vem a nós através de um livro nos dizer que tipo de pai nós precisamos ser. Ela vem a nós para nos dizer que tipo de mãe nós precisamos ser. Vem a nós para nos dizer que tipo de líderes nós precisamos ser. Que tipo de pastores precisamos ser. Que tipo de empresários precisamos ser. Que tipo de empregados, que tipo de profissionais precisamos ser. A palavra nos diz tudo isso. Que tipo de discípulos nós precisamos ser. Para cada uma dessas coisas, a palavra do Senhor tem a instrução, tem o comando. Vai para Nínive no seu trabalho. Trabalhe da melhor forma possível, para a glória de Deus, não aos homens. Para toda a ordem de Deus expressa na Escritura, tem uma Nínive e tem uma Tarsis. E a gente tem que se perguntar,
se nós estamos indo para a direção certa, ou se nós, como Adão e Jonas, estamos desprezando a vontade de Deus, revelada, dita, expressa. Irmãos, toda vez que nós procedemos em desobediência à vontade de Deus revelada na palavra, é como se nós estivéssemos fugindo de Nínive e indo para Tarsis. Fingindo que o que Deus disse na palavra não é para a gente, não é com a gente. Sabe aquele dia que você vem para a igreja e você fala: nossa, que pena que meu marido faltou, esse sermão seria perfeito para ele. Que pena que minha esposa faltou, esse sermão seria perfeito para ela. Que pena que meu filho faltou, esse sermão seria perfeito para ela. Uma vez a gente ouviu uma dica: escute todos os sermões contra você mesmo. É uma boa dica. Mas é mais fácil a gente escutar todos os sermões contra outra pessoa. Olha, fulano precisa ouvir isso, hein? O fulano é você. Marido, toda vez que você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, é como se você estivesse dando as costas para Nínive para ir para Tarsis. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a esposa não se submete ao marido como a igreja se submete ao Senhor, é como se ela desse as costas para Nínive e fosse para Tarsis. É o mesmo princípio, é a vontade de Deus revelada, Deus dá uma direção e a gente segue outra. Profissional, toda vez que você não trabalha com excelência, como quem trabalha para Deus, é como se você estivesse dando as costas para Nínive para ir para a sua Tarsis. Pastores, toda vez que vocês tornam o trabalho da igreja um projeto de poder e de ganhar dinheiro, vocês estão fugindo de Nínive, estão indo para Tarsis. E ainda com a aparência de piedade. Irmãos, na maioria das vezes, obedecer a Deus vai ser o caminho mais difícil. Vai ser como ir para Nínive. Mas eu quero dizer para você nesta manhã uma coisa. É difícil para Nínive? É, não é? É fácil obedecer a Deus sempre? Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz. Se Paulo é assim, e nós? Nós somos do mesmo material de Paulo, feitos da mesma natureza. Ir para Nínive é difícil. Mas eu quero dizer para você nessa manhã uma coisa, que não existe nenhum lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus, mesmo que ele for Nínive. Senhor, está mais difícil obedecer. Mas se o Senhor falou que ele quer você ali, ponto. Pode ser desafiador, mas se é o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que você pode estar. Uma vez que tentar fugir da vontade de Deus é sintoma do pecado, então toda a humanidade se mostrou perdida e fugindo de Deus. Quem aqui nunca fugiu de Deus? Ou melhor, quem aqui nunca tentou fugir de Deus? Só que tem uma coisa muito interessante. Você sabe qual foi o primeiro missionário que já existiu? Quando Adão pecou, qual foi a primeira pessoa que Deus enviou para falar com Adão?
A boa nova do Evangelho não é que eu e você procuramos Deus. Romanos diz que ninguém buscou Deus. Em Gênesis, quando o homem peca, é Deus que vem nos buscar. É Deus que vai atrás de Adão. A religião é o homem em busca de Deus, através de boas obras. Mas o Evangelho, do começo ao fim, é Deus em busca do homem. Deus foi atrás de Adão. O que será que Deus vai fazer com Jonas? Deixa o Jonas ir para Tarsis. Deus vai atrás de Jonas. Ele foi atrás de Adão, ele foi atrás de Jonas. Ele também veio através de nós, através da encarnação de Jesus. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Adão recebeu uma ordem de Deus, pecou e fugiu. Jonas recebeu uma ordem de Deus, o que ele fez? Pecou e fugiu. Nós recebemos várias ordens de Deus, o que nós fizemos? Pecamos e fugimos. Mas o Evangelho diz que houve um homem que recebeu uma ordem de Deus e ele abraçou a ordem de Deus com todas as forças. Ele recebeu uma ordem do Pai e ele cumpriu perfeitamente. E só por causa desse homem é que há esperança para mim e para você. Jesus Cristo. Adão desobedeceu, mas Deus mandou um novo Adão que obedeceu. Jonas desobedeceu, mas Deus enviou o verdadeiro e maior e melhor Jonas, que obedeceu. Nós desobedecemos, mas aí o Senhor enviou alguém que era capaz de fazer por nós o que nós não éramos capazes de fazer. Jesus Cristo é o nome dele. Ele vive uma vida perfeita. Jesus não fugiu de Nínive. Ele não foi para Tarsis. Ele não fugiu da sua missão. Ele marchou até o fim para a cruz. Ele fez isso para nos salvar, para nos substituir, para expiar o nosso pecado, para cravar o nosso pecado na cruz do Calvário e desviar de nós a ira de Deus. E agora, irmãos, debaixo da nova aliança, o povo de Deus, aqueles que creem, recebem um novo coração, e é por isso que eles creem. Eles recebem de Deus um novo coração, e esse novo coração é capacitado pelo Espírito a se arrepender, a crer, a obedecer, a ir a Nínive, a não mais fugir para Tarsis. Você não tem esse poder em você. Eu que decido quando eu não peco mais. Tu é poderoso mesmo, hein? Eu desafio você então a ficar 30 dias sem pecar. Consegue? Tá de boa 30 dias? Quer 60? Quem nos capacita a vencer o pecado é o Espírito que habita em nós. É o poder de Deus, é a graça, não somos nós. Meus irmãos, se o Senhor não nos conceder graça, nenhum de nós obedecemos a Deus. É a graça de Deus que faz um Josué melhor a cada dia. É a graça de Deus que faz uma Meire melhor a cada dia. É a graça de Deus que faz um Joey melhor a cada dia. É a graça de Deus que faz um Danilo melhor a cada dia. Nós podemos nos alegrar nessa boa nova do Evangelho. Tudo porque o verdadeiro maior e melhor Jonas não fugiu de Nínive. Nínive era difícil? É isso aí. Jesus veio e foi para a cruz. A cruz era o Nínive dele. Mas ele foi lá. E a obediência dele nos salvou.
Essa é a primeira aplicação. Qual que é? Tentar fugir de Deus é um sintoma do pecado. Como nós somos todos pecadores, então, hora ou outra, a gente está fugindo da vontade de Deus. Mas eu quero dizer, nessa segunda aplicação, e aqui a gente já termina, saiba que é impossível fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Você pode até querer ficar a sua vida toda ignorando o fato da existência, de que ele se revelou e tudo mais. Mas um dia haverá o dia do juízo. Não dá para fugir de Deus. Hora ou outra, vai chegar um momento que você vai encontrar com ele. Seja para a vida eterna ou para a condenação eterna. Mas não dá para fugir de Deus. Olha o que o salmista disse no Salmo 139, 1 a 10. Eu vou ler pausadamente. Olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Agora presta atenção. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se eu habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita, a sua destra me sustentará. Ei, Jonas, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Você pode esconder a sua vida toda de mim, de todo mundo, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu patrão. Mas o Senhor, Ele contempla a nossa vida na integridade. O mais profundo do interior do nosso coração. Conhece a nossa falsidade, a nossa religiosidade. E é por isso que Ele nos chama para orar no quarto também. Vai representar no quarto quando só Deus está te vendo e Ele sabe todos os seus pecados. Ele sabe todos os lugares onde você vai. Ele sabe todas as palavras que você profere. Ele conhece todos os pensamentos que visitam a sua mente. Ele conhece todas as preocupações que estão na sua mente hoje. Ele conhece todas as dores que você está sofrendo na sua vida. É impossível fugir de Deus. Deus é onisciente. Foi Ele que te criou, Ele conhece você. Ele conhece seu coração. Ele conhece suas fraquezas, os seus pecados. Ele sabe por onde você anda. Então a mensagem é: para de fugir de Deus. Para de fugir da vontade revelada de Deus. Porque é o mesmo Deus que tem poder para salvar os assírios, Ele tem poder para nos salvar. Eu falei que os assírios desmembravam as pessoas, esquartejavam. E Deus tem poder para salvar o pior pecador que você imaginar.
Isso nos ofende, né? O Senhor vai perdoar esse aí? Esse aí não, Senhor. O Senhor vai dispensar a sua graça para aquele? Aquele ali não pode não, Senhor. Isso aí não tem conserto, não. A única coisa que a gente precisa fazer é nos arrependermos dos nossos pecados e acreditar na obra de Jesus Cristo. Confiar nele. É ele que nos torna discípulos melhores. É ele que nos torna patrões melhores, segundo Deus. É ele que pode nos tornar mães melhores, não no meu caso, de vocês. Pais melhores, filhos melhores, esposos melhores, esposas melhores. É ele que faz essa obra. Empregados melhores, discípulos melhores. O que mais? Médicos melhores, advogados melhores. Patrões melhores. Isso aí, gente. Políticos melhores, olha só. Precisa, né? Mas eu quero encerrar este sermão dizendo que nós sabemos que os nossos pecados são muitos, mas há também um oceano de graça para cada pecador que se arrepende. Tem esperança para você no Evangelho. Tem esperança para a sua família no Evangelho. Tem esperança para o perdido no Evangelho. Tem esperança para aquele que você olha e você fala, esse aí eu não acredito. Tem esperança para ele também. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do Evangelho pode nos transformar e nos salvar do pecado, da condenação, do inferno, da ira de Deus, de nós mesmos. Tem muita coisa para rolar ainda no livro de Jonas. Por hora, eu digo para você, não fuja de Deus. Fuja se for capaz. Não dá. Senhor, obrigado por esses 3 versículos, através dos quais o Senhor nos instruiu hoje.